Aleluia. Glória a Deus, queridos. Nada está perdido. Nada está perdido. O nosso Senhor não perdeu o controle das coisas. Ele continua o mesmo hoje, ontem e eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus colocou no meu coração para estar tratando com vocês. Antes de qualquer coisa, boa noite a todos. Eu sei que não estou podendo ver você, mas você está podendo me ver. Evidentemente, eu gostaria que você estivesse aqui e nós estivéssemos juntos, adorando e engrandecendo o nome do Senhor, na unção coletiva, que é tão boa. Eu sei que você está sentindo falta, eu também, mas muito em breve, queridos, tudo isso vai passar e nós vamos poder estar juntos de novo. Porque, queridos, em todo tempo surgiram situações, mas a igreja do Senhor sempre prevaleceu. Porque nós temos um que é maior e Ele está conosco. Aleluia. O nosso Pai está conosco, o nosso Deus está conosco. Então nós vamos permanecer firmes. Tudo vai passar e logo nós estaremos juntos novamente. Amém? Glória a Deus. O que Deus tratou no meu coração a respeito dessa palavra para essa noite, queridos? Eu vou falar para você algo que, de certa forma, eu também passo por esses processos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em sua casa, antes de qualquer coisa, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 23. Capítulo 5, versículo 23, por favor. 1 Tessalonicenses 5, 23. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5, 23. Diz assim: e o mesmo Deus da paz... Eu sei que eu não posso te ouvir, mas eu quero que você repita aí na sua casa: o Deus da paz. O Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama. Eu quero parar aqui. Ele disse: o Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. Irmãos, se a palavra de Deus diz que Deus santifica o nosso espírito, alma e corpo, é porque nós de fato somos trinos. Amém? Nós somos um espírito. Quem fez o rema sabe disso. Nós somos um espírito. Nós não somos essa carne. Amém? Quando a Bíblia diz que Deus fez o homem à imagem e semelhança de Deus, Deus é espírito, amém? Deus não fez o... Você às vezes olha para alguém e fala: essa pessoa é bonita porque ela é a imagem e semelhança de Deus. Nem sempre. Mas o espírito é a imagem e semelhança do Pai, porque Deus é espírito. Então o homem, ele foi feito um espírito. Ele possui uma alma e habita em um corpo. Irmãos, é necessário que essas três áreas de nossas vidas, elas estejam conservadas pelo Senhor íntegra, irrepreensível. E Deus sempre faz a sua parte. Mas eu quero tocar com você em algo que nós temos sido muito atacados nesse tempo, que é na área das emoções. Entenda, querido, situações se levantam para trazer desequilíbrio. Eu não sei se você já leu aí na sua Bíblia. Se você não leu, leia Gênesis, no capítulo 3. Vai falar sobre a mulher e a serpente. A serpente enganou a mulher, e a mulher, ela comeu do fruto que não podia comer e acabou dando ao seu marido. E depois Deus, ele começa a discorrer com Adão, e depois com a mulher, e depois com a serpente. E ele diz que colocaria inimizade entre a descendência da mulher e a serpente. E o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, mas a serpente feriria o calcanhar. Entenda, queridos, quando fere calcanhar, tira o equilíbrio. O diabo, nosso adversário, ou vosso adversário, como diz as Escrituras, ele não tem poder para acabar com a sua vida, então ele tenta de todas as formas tirar o seu equilíbrio. Ele não tem poder para derrubar você, então de todas as formas ele tenta tirar o seu equilíbrio. E ele está fazendo isso nesse tempo de forma emocional, porque muitas coisas têm acontecido. Estão acontecendo coisas na área da saúde, muitas pessoas têm sido atacadas na área da saúde,
Mas muitas pessoas estão sendo atacadas diretamente na área das emoções. E o que eu quero falar para você essa noite, a mensagem que eu tenho para essa noite é encontrando equilíbrio em meio às desestabilidades da vida. Amém? Existem coisas que vêm para causar desestabilidade, para desestabilizar aquele que está de pé. E você e eu, queridos, é para estarmos de pé. Porque Deus é aquele que nos sustenta, a palavra de Deus nos sustenta. Mas entenda, queridos, você precisa se encher dessa palavra e alimentar o seu espírito, para você permanecer de pé, porque os ataques vêm todos os dias e se você deixar nas suas emoções, você desequilibra. E eu não quero que você fique desequilibrado nas emoções. Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro passo para nós encontrarmos equilíbrio, nós precisamos entender que Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e Ele é eternamente. Pastor, mas a situação ela está assombrosa. Ei, Deus é maior do que a situação. Ele não muda, Ele não mudou. Abre sua Bíblia lá no livro de Tiago, no capítulo de número 1. Aleluia. Tiago, capítulo 1. E versículo de número 16. Tiago 1,16. Não esquece de mandar uma foto depois no grupo, você e sua família, congregando na sua casa. Amém? Eu vou deixar um recado pastoral, não desanime. Não deixe, querido, que esse tempo esfrie você no espírito. Aleluia. Então Tiago 1,16 diz assim: não vos enganeis. Em outras palavras, não se deixe enganar. Não se engane. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Está falando comigo, amém? Está falando com você. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Aleluia. E desce. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de mudança. Então, para alcançar o equilíbrio, queridos, é muito importante você e eu entendermos que Deus, Ele não muda. Às vezes situações vêm para desequilibrar você, você se localiza e diz: o meu Pai não muda. O meu Pai é o mesmo, aquele que me sustenta está de pé, Ele não desequilibra. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, você está nas mãos do Senhor quando você entende que o seu Pai não muda, que o seu Pai é o mesmo, que Ele está cuidando de você, que aquele que enviou o seu Filho por você, Ele também te deu com Cristo todas as coisas. Você fica de pé, você entende: meu Deus não muda, o meu Deus não muda, o meu Deus não muda, Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Então você precisa se encher de Deus. Você precisa se encher da palavra de Deus e entender que Deus não muda, que Deus é o mesmo. Nós colocamos como leitura do mês, o irmão Caio não falou sobre isso aqui, mas nós vamos falar, leitura do mês, livro de Mateus. É importante você ler para que você veja os milagres de Jesus no passado, Ele continua fazendo milagres hoje. Para que você veja, irmãos, Jesus andando sobre as águas, mostrando para mim e para você que é possível andar em cima do sobrenatural. Você vai ler em Mateus, queridos, que Jesus multiplicou os pães e os peixes mais de uma vez para provar para mim e para você que não vai faltar nada para nós. Aleluia, que ainda que você abra lá seu armário, sua geladeira e tudo que você encontre, seja 5 pães e 2 peixes, aí você vai alimentar multidões. É importante você se encher da palavra, para que você, cheio da palavra, você entenda: Jesus não muda, meu Deus não muda, Ele é o mesmo, e assim você vai ficar firme, você vai encontrar equilíbrio. Você não vai ficar desequilibrado, querido, sem saber o que fazer. Irmãos, quando as emoções estão abaladas, desequilibra, e você fica sem saber o que fazer. Mas você não foi chamado para não saber o que fazer, você tem um guia dentro de você, o Espírito da verdade está dentro de você, guiando você a toda a verdade, e Deus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, amém?
Então você se enchendo da palavra, você faz aquilo que Paulo disse. Você não se conforma com este século, você não se conforma com este mundo, mas você é transformado pela renovação da sua mente. Você se enche da palavra, a palavra renova sua mente, você entende quem Deus é, você sabe que Ele não muda, então você fica equilibrado, tranquilo. O mundo pode estar acabando ao seu redor, querido, que você, confiante em Deus, vai ficar tranquilo. Amém? Você entendeu que Deus não muda? Deus é o mesmo. Aleluia. O segundo passo, precisamos permanecer na fé. Aleluia. Nós acabamos de cantar aqui, nós não vivemos, ou a vitória não está naquilo que nós vemos, a vitória não está naquilo que nós sentimos, a vitória está naquilo que nós cremos. Nós precisamos manter a fé inabalável, a fé do tipo de Deus. Como alguns já disseram para mim, e eu digo a muitos, o sangue pode dar na canela, nós vamos permanecer em fé. Porque o meu Deus não muda, então eu permaneço em fé. Então, para alcançar o equilíbrio, é necessário permanecermos em fé. Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que se aproximam de Deus, você e eu nos aproximamos dele, amém? Importa que aqueles que se aproximam de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, vou te dar mais um conselho pastoral, mais uma pérola para você. Ao invés de ficar murmurando, fique orando. Ao invés de ficar reclamando, fique orando. Porque Deus é galardoador daqueles que murmuram? Não, queridos. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Amém? É necessário permanecermos em fé. Você foi chamado como justiça de Deus, como a irmã Ana Lúcia ministrou para nós na quinta-feira. Nós fomos chamados como justiça de Deus, e a Bíblia diz, queridos, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E o justo viverá pela fé. 4 vezes, queridos, na Bíblia. Se você quiser ler Abacuque 2:4, Romanos 1:17, aleluia. Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38 diz: o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Pastor, mas o que seria retroceder, querido? Às vezes nós pensamos que retroceder é simplesmente desviar da igreja. É simplesmente parar de vir aos cultos. Mas retroceder é cada vez que você anda em incredulidade. Cada vez que você não crê naquilo que Deus é, naquilo que Deus fez, naquilo que Ele está fazendo por você, você está retrocedendo. E Deus não se agrada dos que retrocedem. Amém? O justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então nós precisamos permanecer em fé para mantermos o equilíbrio. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, queridos, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. Aleluia. Deus, Ele permanece firme. E nós permanecemos firmes, porque nós estamos nele. Aleluia. Nós cantamos aqui também, eu gosto de pegar música para pregar, é maravilhoso. Nós cantamos aqui, querido, também, esse nome é poderoso, o nome de Jesus é poderoso, é invencível, é inabalável, Ele é, e porque nós estamos com Ele, nós somos com Ele. Aleluia. Invencível, inabalável, queridos. Os que confiam no Senhor são inabaláveis. É necessário permanecermos na fé para mantermos o equilíbrio, porque senão os ventos vêm e derrubam você, e Deus não quer que você caia. E eu estou falando de cair emocionalmente, queridos. Eu nem estou falando de uma queda natural. Eu estou falando de cair emocionalmente. Quantos crentes nos dias de hoje, irmãos, depressivos? Quantos crentes angustiados nos dias de hoje? Mas sabe, queridos, Deus não nos chamou para andarmos assim.
Aleluia. Houve um tempo, queridos, em que eu passei por um momento de angústia. Momentos. Amém? Nós precisamos nos localizar logo. Foi um tempo em que, de certa forma, eu doei a minha vida por uma determinada situação. E aquela situação me deu um golpe. Sabe quando você recebe um golpe e a princípio você desequilibra, tamanha força do golpe. E de repente, eu vendo aquele desequilíbrio emocional meu, eu corri para os pés do Senhor. Eu corri para os braços do Senhor. E eu me tranquei em um quarto. Na verdade, não me tranquei, mas eu entrei em um quarto da minha própria casa. E eu comecei a orar ao Senhor e a clamar ao Senhor. E em meio à minha oração veio subindo um ímpeto de alegria, de confiança no Senhor e de percepção de que Deus estava comigo e que Deus ia me tirar daquela situação, ia me levar para uma situação maior. E de repente eu comecei a gritar: diabo, você perdeu, diabo, você perdeu. E eu comecei a rir, e a rir, e a rir. E de repente eu já não parava mais. Então minha esposa vem e começa a rir comigo sem saber nem do que nós estamos rindo. E minha filha vem e começa a rir também. Irmãos, eu quero dizer a você, funciona. Entregar-se ao Senhor funciona. Entregar ao Senhor as suas preocupações, as suas angústias, funciona, queridos. Confiar nele funciona. Aleluia. No momento de angústia, ela vem, mas você entrega para ele e de repente ele te posiciona. Irmãos, eu poderia dizer para você, eu não sei de onde veio aquela alegria, mas eu sei. Aquela alegria veio do Senhor. Porque foi a palavra do Senhor que diz que a alegria do Senhor é a minha força. Naquele momento eu estava fraco, mas a alegria veio e fortaleceu-me. E sabe de uma coisa, queridos? É um bom remédio para você começar a rir. É um bom remédio para você, queridos, esquecer tudo, esquecer todos e começar a dar uma gargalhada bem forte aí na sua casa. Quando a situação difícil vier, quando vier os pensamentos negativos, você vai começar a dar uma gargalhada e a dizer: o meu Deus é bom, o meu Deus é bom, o meu Deus é bom, a minha confiança está no Senhor, porque Ele não muda, porque Ele é o mesmo, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dEle e me sustenta. Oh, aleluia, aleluia. O nosso Deus é bom, queridos. Glória a Deus. Precisamos manter firme, acesa a chama da fé dentro de nós. Irmãos, não importa como esteja a situação, importa que Deus é o mesmo. Essa igreja prega fé. Essa igreja sustenta a palavra da fé. Essa igreja vai continuar pregando fé para você, independente do que aconteça, nós vamos continuar pregando fé. Pastor, mas que fé é essa que as coisas estão acontecendo? Ei, queridos, você e eu estamos de pé. Aleluia. Enquanto nós estivermos de pé, permanece a fé, permanece a esperança, permanece o amor. Deus permanece vivo em nós. Amém. É necessário entendermos que precisamos manter a fé. Precisamos manter a fé. Outra situação, outra vertente que tem acontecido muito nesses dias. Nós temos sido atacados na área das finanças. Não é assim? E eu quero dizer a você que crise financeira abala casamentos. Crise financeira abala famílias. Amém? Às vezes, e abala às vezes a mim e a você. Estávamos acostumados com um padrão e de repente nós temos que baixar o padrão. Isso nos abala. Saiu do nosso controle, e aquilo que sai do nosso controle nos abala emocionalmente. Estávamos leves, né? E de repente vem os golpes, mas deixa eu dizer a você, queridos, você é sustentado pelo seu Deus e não pelo seu salário. Eu vou falar de novo para você gravar isso, e de repente para postar nas suas redes sociais: eu sou sustentado pelo meu Deus e não pelo meu salário. Você é sustentado pelo seu Deus e não pelo que você ganha. Aleluia. Irmãos, olha para as escrituras, vou voltar, Deus é Deus e não muda. Olha para as escrituras, porque, queridos, você vai ver lá Deus mandando um corvo levar carne para um profeta. E se precisar, a carne vai chegar para você. Pare de reclamar do preço da carne, porque corvo pode levar carne para você de graça, se Deus quiser. Mas está R$50, R$60, pastor. Legal, vamos crer para dar churrasco, porque corvo vai levar carne para nós.
Ao invés de ficar reclamando, queridos, prefiro ficar crendo. Se precisar, ele leva. Amém. Aleluia. O povo estava no deserto, querido. Não tem criação de nada no deserto, não se cria nada no deserto. O povo estava no deserto, o maná estava caindo do céu. E de repente o povo murmurador, lembra, não é um bom exemplo, o povo murmurador. Eles começam a reclamar, rapaz, a gente já está cansado desse maná. Eles começam a reclamar, nós estamos cansados desse pão que cai do céu. A gente queria um pouco de carne. E de repente, não sei de onde aparece codornas. Vem codornas de todo lugar para alimentar o povo de carne. Aleluia. Deus é poderoso para fazer, querido, muito mais abundante, além do que nós pedimos, além do que nós pensamos. A bondade de Deus é tão grande que até na murmuração do povo ainda mandou carne para eles ainda. Eles é que se engasgaram. Mas a bondade de Deus é grande, queridos. Então a área financeira tem sido atacada, nós precisamos nos manter equilibrados, olharmos para a palavra de Deus, nos fortalecer. Nós precisamos entender, querido, que Deus, Ele se importa com as nossas finanças. Qual é o pai, querido, que vai deixar o seu filho com fome? Qual é o pai que vai deixar o seu filho passando necessidade? Pelo contrário, dentro das nossas posses, nós vamos dar o melhor para eles. Dentro das possibilidades, nós vamos dar o melhor para eles, a melhor comida, a melhor bebida, a melhor vestimenta, os melhores estudos, a melhor faculdade. E sendo Deus melhor do que nós, Ele não se importa com essas coisas. Aleluia, Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus. Hoje eu estava brincando com minha filha, querendo comer o pastel dela. Ela disse, mas você já comeu o seu? Eu disse, mas eu paguei os dois. Ela disse, mas o senhor tem a obrigação de pagar para mim. Eu sou o pai dela. Porque eu amo, de fato, eu tenho a obrigação. Ela é minha filha, eu tenho a obrigação de dar a ela. Deus é um pai melhor do que eu, queridos. Ele não vai nos deixar abandonados, amém? No livro de Salmo, no capítulo 23, versículo 1, salmo tão conhecido, diz, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. É um bom texto para todos os dias pela manhã nós acordarmos e já falar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia, parece tão rotineiro o Salmo 23, queridos. Mas se eu acordar toda manhã com essa confiança, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe de uma coisa, queridos? Propostas vão aparecer, promoções vão aparecer, pessoas vão me ligar, dinheiro vai vir, vai cair dinheiro na conta que eu não sei nem de onde que vem, mas vai cair lá e é meu. Deus é poderoso para fazer. Muitos testemunhos de pessoas que recebeu dinheiro em sua conta e fica coçando a cabeça dizendo, de onde será que veio? Eu respondo, você veio do Senhor. Veio do Senhor. Eu vou contar uma situação para você de uma outra vertente. Eu tinha 50 reais no bolso e perdi os 50 reais. E a gente fica bem feliz quando perde 50 reais, não fica? Glória a Deus. Mas, quando a indignação veio, o Senhor falou para mim, alguém precisava dele. E eu fiquei entristecido comigo mesmo por estar insensível o suficiente para não dar. Mas alguém precisava dele. E eu fiquei pensando, como aquela pessoa ficou alegre. De repente ela estava orando ao Senhor e pedindo ao Senhor um socorro, um recurso, e de repente, 50 reais. Glória a Deus. Eu sei que foi resposta do Senhor para alguém. E por que isso não pode acontecer comigo e com você? Aleluia. Chegar recursos inesperados, bênçãos inesperadas da parte de Deus. Abre sua Bíblia no livro de Salmo, no capítulo 37, por favor. Eu sei que você está em sua casa, mas você está com sua Bíblia, porque a Bíblia, irmãos, deve ser companheira inseparável de todos os crentes. Salmo capítulo 37, versículo de número 16. Deus quer equilibrar as suas emoções a respeito de finanças.
Amém? Deus não quer deixar você perturbado, sem dormir de noite, preocupado como pagará a conta de amanhã. Deus é o seu supridor. Amém? Glória a Deus. Capítulo 37, versículo de número 16, diz assim: mais vale o pouco do justo, que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o justo o Senhor sustém. Vou falar de novo, o justo, quem sustenta é o Senhor. Aleluia. E no versículo 18 diz: o Senhor concede, o Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. E no versículo 19 diz: não serão envergonhados nos dias maus. Não serão envergonhados nos dias maus. E nos dias da fome se fartarão. Aleluia. Irmãos, você não vai ser envergonhado, todas as suas contas serão pagas, porque Deus é o seu Senhor. Não serão envergonhados nos dias maus. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias da fome, nos dias da calamidade, nos dias da escassez, se fartarão. Portanto, eu declaro sobre a sua vida essa palavra se cumprindo, você comprando carro novo, casa nova, você enriquecendo, você prosperando nos dias da fome. Aleluia! Ficar preocupado para quê, queridos? Nunca vi ninguém dizer que a preocupação dela pagou as contas. Então equilibra as suas emoções na área das finanças, confia no Senhor de todo o teu coração. Porque nos dias da fome você vai prosperar. Amém, queridos? Você está no capítulo 37, vamos ler o versículo 25. Que o salmista diz: fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado. Jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Aleluia. É interessante isso, queridos, alguém dizer: eu já fui menino, já fui moço, já sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado. Aleluia. Eu não estou vendo você, mas se tiver um justo aí, dá um joinha. Dá um joinha, já estou linkado com o YouTube aqui. Amém. Aleluia. Você sendo justo, querido, você não vai ficar desamparado. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você não vai ficar desamparado. E nem a sua descendência vai mendigar o pão. Vou falar para você, dias melhores virão. E os nossos filhos comerão o melhor dessa terra. Porque só se ouve a incredulidade dizer: olha, só vai piorar. Olha, só vai piorar. Olha só. Não, irmãos, as coisas vão melhorar. E a nossa descendência não vai mendigar o pão. E os nossos filhos comerão o melhor dessa terra. Aleluia. Não vai faltar para nós e não vai faltar para nossas gerações. Aleluia. Deus é muito bom. Aleluia. Precisamos sustentar os princípios da palavra. Amém, queridos? Precisamos sustentar os princípios da palavra, precisamos manter o equilíbrio em toda e qualquer situação. Você está comigo? Eu quero dizer a você que você pode sustentar os princípios da palavra em todas as áreas da sua vida. É fato que os dias são maus. Mas você não pode se aproveitar dos dias maus para ser mau. Vou falar em hebraico agora, como diz o pastor Luiz Fernando. Você não pode, queridos, se aproveitar dos dias maus para ser mau, ou para andar por mau caminho. Você não pode se aproveitar dos dias maus para fazer do modo que você quer. Você tem que permanecer no princípio que você foi chamado para estar. Aleluia. Irmãos, eu tenho um exemplo de princípio que é Abraão, pai da fé.
Entenda, quando ele saiu da sua terra, do meio da sua parentela, tenho dificuldade, eu gosto de ficar andando, tenho que ficar olhando para você aí, né? Glória a Deus. Logo você estará aqui, eu vou até aí, no meio das cadeiras, botar a mão sobre você. Aleluia. Abraão, nosso pai da fé, quando ele foi chamado para sair do meio da sua parentela, ele levou o seu sobrinho Ló. E Ló andou com Abraão, e Ló se tornou o povo de Abraão. Eles andavam juntos, eles cresceram juntos, eles enriqueceram juntos. E a Bíblia diz que eles enriqueceram tanto, ao ponto de ter que dividir o gado. Porque estava tendo problemas, os pastores de Ló estavam brigando com os pastores de Abraão, porque muito eram os gados, muitos eram os bens. Eles enriqueceram juntos. Mas Ló, queridos, ele falou, olha, não dá mais para nós andarmos juntos. E ele se separou de Abraão. E a Bíblia diz que Abraão, ele chamou Ló e disse, você pode escolher o caminho que você quiser, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quer separar, então fique livre, não é? E Ló, ele olhou para uma cidade e disse, eu vou para ali. Olhando no natural, a cidade era boa, a cidade tinha recursos e Ló foi para lá. E Abraão seguiu o seu caminho. Mas a Bíblia diz que Ló ele passou por dificuldade, a cidade de Sodoma foi sitiada. E Abraão soube que Ló foi preso, foi levado cativo. Sabe, queridos, Abraão ele tinha tudo para dizer. Se ele quis ir, é problema dele. Mas aquele que mantém princípio, querido, não importa o que o mundo faça com você, você faz a diferença. Aquele que mantém princípio, não importa o quanto batem em você, você continua amando as pessoas. Abraão manteve princípio e ele foi até lá. A Bíblia diz que ele juntou 318 homens de guerra e foi até lá, e guerreou, e venceu, e libertou a Ló, e deixou Ló livre. Aonde eu quero chegar com isso, queridos? Nós precisamos cuidar dos nossos. Abraão estava bem, Ló tinha sido levado como cativo. Abraão estava bem. Ele continuava rico, ele continuava próspero, ele continuava com muitos bens, muitos gados, muitas ovelhas, e Ló tinha sido levado cativo, mas ele não ficou de braço encruzado enquanto o seu parente estava sofrendo. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, negou a fé. Então deixa eu aconselhar você, pela palavra, mantenha os princípios de Deus, cuide dos seus, não fique preocupado só com você mesmo nesse tempo. Aleluia. Ore pelos seus, abençoe financeiramente os seus. Ajude os seus, queridos, emocionalmente. Pessoas estão emocionalmente quebradas nesse tempo. Você está firme, fortaleça outros. Aleluia, pega essa palavra e prega para eles. Eles precisam de você. Não fique, querido, comendo a sua macarronada de domingo, enquanto outros não têm nada para comer. Manter os princípios da palavra, queridos, é coisa de crente. Eu e você fomos chamados para manter os princípios da palavra. Não é só quando nós estamos na igreja que nós vamos abraçar um ao outro. Não é só quando estamos na igreja que vamos nos importar e perguntar, está tudo bem? Não, liga para alguém e pergunte, está tudo bem? O que eu posso fazer por você? Ei, queridos, a Bíblia diz que Deus é amor. E a Bíblia diz, queridos, que nós devemos amar como Ele nos amou, amar uns aos outros. E amar é cuidar uns dos outros. Às vezes nós estamos tão preocupados com os nossos. Ei, eu quero mandar uma mensagem para você que está em casa. Pegue seu telefone, ligue para alguém. Ligação ilimitada, às vezes você tem aí. Ligue para alguém. Pergunte como essa pessoa está. Essa pessoa pode estar precisando de você. De repente, não em uma situação natural, como Ló foi levado cativo em uma situação natural, mas essa pessoa está sendo levada cativa em uma situação espiritual, emocional, e você pode ajudá-la. Simplesmente dizendo para ela, olha, você é importante para nós. Você é importante para mim, eu posso te ajudar em alguma coisa. Manter os princípios da palavra, querido. Nós fomos chamados para isso. Amém?
Precisamos nos manter, queridos, fazendo o bem. Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, 9. Eu não sei se você está aprendendo alguma coisa, mas eu estou querendo trazer equilíbrio para você. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se nós não pararmos, se nós não nos cansarmos de fazer o bem, a seu tempo nós vamos colher o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Não está falando, querido, que nós devemos fazer o bem quando está tudo bem. Pelo contrário. Aleluia. Ainda hoje eu ouvi uma palavra que disse, olha, que interessante isso, né? Um bom marinheiro, ele não é considerado bom marinheiro quando o mar está calmo. É no meio da turbulência. É no meio da tempestade. É no meio das fortes ondas que um bom marinheiro se destaca. Um bom cristão, querido, um bom servo do Senhor, ele não se destaca quando está tudo certinho, está tudo alinhado, não. Aleluia, é no meio da tempestade que nós nos revelamos como filhos de Deus, que nós nos revelamos como luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Jesus Cristo disse, não se pode pegar uma lâmpada e colocar debaixo do alqueire, não se pode pegar uma lâmpada e colocar debaixo da cama, e às vezes nós, como luz do mundo, estamos debaixo da cama. Não, mas nós colocamos no velador a lâmpada, e ela ilumina todos que estão na casa. Ei, querido, você é a luz do mundo, você foi chamado para iluminar a todos que estão na casa. Aleluia. Quando é que isso vai acontecer, pastor? Quando eu e você estivermos obedecendo, estivermos nos mantendo nos princípios da palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Precisamos encontrar equilíbrio, querido. Aleluia. Nós precisamos encontrar equilíbrio. Nós não podemos deixar, queridos, que os vendavais, que as tempestades momentâneas nos desequilibrem. Amém? É necessário nos manter de pé. Percebe? Não sei se você consegue ver essa mesa, mas porque ela está equilibrada, ela consegue sustentar uma taça. Se nós estivermos desequilibrados, querido, quem sustentará os outros? Aleluia. Deus quer que você alcance equilíbrio, amém? Precisamos nos manter equilibrados. Precisamos sustentar o princípio da prosperidade. Você sabia que foi chamado para ser próspero? Aleluia. Eu não estou conseguindo ouvir sua resposta, mas você foi chamado para ser próspero. Aleluia. Deus chamou você. E a Escritura diz que ele não poupou o seu próprio filho. Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus te deu, Deus me deu em Cristo todas as coisas. E se ele me deu todas as coisas, logo eu sou próspero. Se ele te deu todas as coisas, então você é próspero. Amém. Irmãos, mude a mentalidade, não vai faltar para você. Você é próspero, não vai te faltar. Mude a mentalidade, vai chegar dos 4 cantos da terra, mas vai vir para você, porque Deus falou, você é próspero. Aleluia.
É um princípio, querido. Deus nos chamou como seus filhos, e para os seus filhos nada falta. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 9, diz: e conheceis a graça, e vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela pobreza dele, vós vos tornasseis ricos. Vocês conhecem essa graça. Aleluia. Pela pobreza dele, nós fomos tornados ricos. Pastor, mas como é que eu posso ser rico se a minha conta está no vermelho? Ei, aleluia. Deus falou que você é, então você é. Deus falou que você é próspero, então você é próspero. Aleluia. Se a sua conta está no vermelho, ela vai ter que sair do vermelho, vai ter que passar para o azul. Aleluia. Se você está devendo, ei, vai chegar para você pagar as suas contas. Aleluia. Se você teve que descer o padrão, ei, você vai subir o padrão, você vai ter para você ampla suficiência, você vai superabundar em toda boa obra. Porque Deus é o Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Não vai te faltar pão, não vai te faltar semente. Queridos, Deus falou que vai superabundar, então vai superabundar. Aleluia. Eu cresci em uma casa que nós tínhamos Tupperware. Tupperware acho que é marca. Mas era o que nós chamávamos, eram os potes de plástico. Mas nós tínhamos aqueles potes de plástico, que era pote de arroz, pote de feijão. E eu acho interessante que aquele pote de arroz não cabia 5 quilos de arroz. Então todas as vezes que nós colocávamos naquele pote, ele transbordava, superabundava e sobrava ainda no pacote. E não é interessante isso, queridos, porque a Bíblia diz que nós vamos superabundar em toda graça. Superabundando em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência é o meu celeiro cheio e ainda está sobrando, a fim de que tendo sempre, vamos ler esse texto, nós lemos sempre, mas nós vamos ler de novo, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 em diante, 2 Coríntios 9, 6, eu e você, nós fomos chamados para ser prósperos, aleluia. 2 Coríntios 9, versículo 8, porque as ofertas já foram feitas, amém? Eu creio que você que está na sua casa já fez oferta, glória a Deus. Versículo 8 diz, e eu quero dizer a você, as ofertas que você faz é porque você ama ao Senhor, amém, queridos? Você ama ao Senhor e você dá o seu melhor para Ele porque você o ama, porque você quer continuar promovendo o Evangelho de Deus. Amém? Porque vai passar toda a situação, mas o Evangelho permanecerá. Vidas continuarão sendo salvas. Amém? Pessoas continuarão sendo resgatadas das trevas. Casamentos continuarão sendo restaurados. Famílias continuarão sendo renovadas em Deus. Porque você e eu patrocinamos isso. Amém? Diz assim no versículo 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Ei, irmão, se Deus pode nos fazer abundar em toda graça, eu creio que Deus pode, então certamente já está abundante. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, irmãos, esse sempre está incluindo o tempo de pandemia também. Esse sempre está incluindo o tempo de crise econômica no país, está incluindo também. A fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência. Ei, é uma palavra, irmãos, Deus diz a nosso respeito, Ele pode nos fazer abundar em toda graça. A fim de que nós, eu e você, tendo sempre em tudo, e eu acho interessante esse em tudo, porque às vezes nós pegamos esse texto só para falar de dinheiro. Mas, irmão, Deus disse que nós teríamos sempre em tudo ampla suficiência, então assim será. Amém? É necessário mantermos esse padrão, queridos. Mantermos essa mentalidade de quem somos, do que temos e o que podemos em Deus. Nós não nos cansamos de pregar as mesmas coisas. Nós somos o que Deus diz que nós somos, nós temos o que Deus diz que nós temos, e nós podemos o que Deus diz que nós podemos. Aleluia! É necessário manter... Aleluia, a generosidade. Irmãos, não é porque você está preocupado que você deve deixar a generosidade. Às vezes você pensa que está precisando, mas tem pessoas precisando mais do que você.
Às vezes você pensa que está quebrado, mas sabe de uma coisa, você não está. Mas tem pessoas que estão e precisam de você. É necessário manter a generosidade, sabe por quê, queridos? Não é para enriquecer a outros, não é para mudar a Deus. É porque a Bíblia diz, em Provérbios, no capítulo 11, e versículo de número 23 e 24, versículo de número 24, para ser exato, que a alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. Aleluia. Nós não devemos ficar preocupados, queridos. Não devemos desequilibrar na generosidade, porque, irmãos, quando você faz isso, você está preocupado que vai faltar para você, não vai. Eu me lembro daquela viúva de Sarepta, se não me falha a memória, que o profeta chegou em sua casa e ele falou assim, faz um bolo para mim. Nos dias de hoje, chegar um profeta em sua casa e dizer, faz um bolo para mim, você diz, que folgado. Mas o profeta, irmãos, ele tinha recebido uma palavra de Deus que ele seria sustentado por aquela viúva. Isso depois do corvo levar carne para ele, tá? E ele foi até a casa daquela viúva e ele disse, faz um bolo para mim. E aquela viúva disse, olha, eu só tenho um punhado de farinha. Eu só tenho um pouco de azeite, então eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e nós vamos morrer. Olha o pensamento natural, queridos. O que nós temos só dá para nós. Irmãos, jamais deixe esse pensamento chegar em você. Porque ela disse, o que nós temos só dá para nós. Nós vamos comer, vai acabar e nós vamos morrer. Mas o profeta insistiu dizendo, faz o bolo para mim. E aquela mulher creu na palavra do profeta e fez o bolo para ele. E o profeta disse, jamais vai faltar farinha na panela. Jamais faltará farinha na panela. Quando você cumpre o propósito, querido. Quando você cumpre o princípio da generosidade, jamais vai faltar farinha na panela. Aleluia, jamais vai faltar para você, querido. Quando você cumpre o princípio de Deus, e você coloca como princípio seu, jamais vai faltar. Amém. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Nós já lemos Gálatas 6, mas eu quero ler com você o versículo 7 agora. Eu li o versículo 9. Gálatas 6, 7. Nós já estamos terminando. Só falta mais 15 versículos para a gente ler. Gálatas 6, 7. A palavra do Senhor diz assim, não vos enganeis. Percebe como essa é a segunda vez que eu digo hoje, não vos enganeis. Tiago capítulo 1 diz, não vos enganeis. E Gálatas 6, 7 começa dizendo, não vos enganeis. Porque é fácil nós mesmos nos enganar. Amém? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, a lei da semeadura, ela sempre funcionou e vai continuar funcionando. Então semeie. Aleluia. De repente, o que você tenha, dá para você e para o seu vizinho. É tempo de termos compaixão de pessoas. É tempo de nos unirmos com Deus, no propósito de sustentar pessoas. Eu recebi um testemunho, queridos, uma vez, que foi muito interessante. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas essa pessoa ela foi acordada às 2 horas da manhã pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus disse a essa pessoa, vai até o mercado tal, e fique do lado do caixa tal. E ele saiu da sua casa 2 da manhã e foi até um mercado 24 horas e ficou esperando no caixa. E de repente veio uma outra mulher passar no caixa com 2 carrinhos lotados, cheios de compra. E ela olhou para aquele homem e disse, é o Senhor que vai pagar minha conta?
O homem estava do lado do caixa e ela disse, é o Senhor que vai pagar minha conta? E ele disse, por que você está me falando isso? Ela disse, porque Deus mandou eu vir aqui e fazer a compra de tudo que eu preciso, que estaria um homem do lado do caixa que pagaria tudo que eu preciso para mim. Irmãos, eu não sei como você vê isso, mas eu vejo como algo glorioso de Deus e sobrenatural, porque às 2 da manhã não é normal fazer compras. Muito menos normal é você se levantar da sua cama para ir até o mercado pagar a compra de alguém. Mas, irmãos, dentro desse testemunho, porque o testemunho é lindo, tanto de um lado quanto de outro. Aquela mulher, ela estava precisando de recursos, certamente ela orou ao Senhor e o Senhor disse para ela, vai até o mercado, pega tudo que você precisa e haverá um homem lá que vai pagar a sua conta. Então eu fico imaginando o testemunho dessa mulher. Eu precisava, e o Senhor me deu. Mas muito maior é o testemunho do homem, que estava em sua casa, e Deus disse, vá para pagar a conta. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Em que posição nós queremos estar, queridos? Aleluia. Deixa eu falar algo para você, é tempo de você comprar cestas básicas fechadas e doar. Irmãos, é tempo de nós que somos prósperos, manifestar a prosperidade de Deus na vida das pessoas. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu não quero, irmãos, que o ímpio fique prosperando, eu quero eu prosperando. Por isso eu tenho que cumprir o princípio da generosidade. Aleluia. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ei, o que semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E às vezes nós semeamos tanto para a nossa carne. É um churrasco no final de semana. É pizzas. É lícito, queridos. Não é errado, não. É lasanha no domingo. Semeamos tanto para a nossa carne, queridos. Tudo isso é lícito, tá? Não é pecado não, fique tranquilo. Mas a Bíblia diz que o que semeia para a carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Como diz as Escrituras, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Irmãos, o seu dinheiro não vai permanecer para sempre, os seus churrascos de final de semana não vai permanecer para sempre, mas a sua justiça vai. Amém. Glória a Deus. É necessário olharmos para os princípios da palavra, o princípio da prosperidade. Eu não me lembro porque eu não estava lá, mas eu me lembro que o pastor Bud contou muito essa história, de que quando ele veio para o Brasil, ele veio sem recursos e ele veio para pregar a palavra, e ele começou a pregar a palavra. Então ele começou uma igreja, e começo de igreja dá trabalho, começo de igreja precisa de recursos, precisa de dinheiro. Cada equipamento que tem na igreja tem um custo. Uma lâmpada tem um custo. Não é assim? E de repente o pastor Bud estava cercado dos membros, aquelas pessoas que já estavam caminhando junto com ele. E como ele veio dos Estados Unidos para cá, ele tinha parceiros lá. E alguém disse a ele, pastor Bud, por que o senhor não liga para os Estados Unidos e pede ajuda de recursos para a gente poder começar a obra aqui? Eles ajudam o senhor e a gente começa a obra, a gente já começa bem. E o pastor Bud respondeu da seguinte maneira para ele, irmão, se eu ligar para os Estados Unidos, eles vão doar, mas é eles quem vão prosperar. Você quer que eles prosperem ou você quer prosperar junto com a gente? Irmãos, é tão bom receber recursos de fora e ficar tudo certo, mas nós queremos ver os de fora prosperando ou nós queremos prosperar? É para nós, querido, o princípio da prosperidade é para os filhos de Deus. Aleluia. É bom quem conheceu o pastor Bud pessoalmente sabe que ele era bem assim mesmo. Então, queridos, nós queremos prosperar ou queremos que os outros prosperem? Porque não tem problema nenhum pedirmos aos outros, mas eu gosto de prosperar. Amém? Abre sua Bíblia em 2 de Coríntios,
Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 8. Segunda aos Coríntios 8. E verso de número 1. Um dos textos que mais me chama a atenção, irmãos, nas Escrituras é esse. Aleluia. Aleluia. Diz assim o texto: também, irmãos, vos fazemos conhecer. Paulo está escrevendo aos Coríntios e fazendo com que os coríntios conheçam uma situação, amém? E ele diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Ele está relatando para uma igreja situações de outra igreja. A graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, eu vou repetir de novo, no meio de muita prova de tribulação, porque às vezes nós pensamos que as provas de tribulação são só hoje, né? Mas já aconteceu, queridos. Aleluia, nada é novidade, amém? Em meio a muitas provas de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Irmãos, em meio a muita prova de tribulação, essas igrejas, esses irmãos da Macedônia, eles manifestaram. Ou seja, eles fizeram algo, manifestaram abundante alegria. Alegria pode ser manifesta, amém? E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Sabe o que isso me faz lembrar? Jesus, querido, sentado perto do gasofilácio, aonde as pessoas vinham trazer as suas ofertas. E a Bíblia diz que ele observou uma viúva que trouxe 2 moedas. Nós congregamos em igreja física, lugar físico, nós temos um gasofilácio de madeira. Você que é da igreja sabe, temos um gasofilácio de madeira, em que nós depositamos as nossas ofertas lá. E ainda hoje eu estava comentando com alguém que tem pessoas que ficam constrangidas quando elas jogam moeda. Porque a moeda cai e faz pá no gasofilácio. E aí todo mundo sabe que ela jogou moeda. Mas aquela mulher jogou 2 moedas lá. E Jesus disse: em verdade vos digo que essa mulher deu mais do que todos os outros. Que interessante isso, queridos. Uma pessoa que deu 2 moedas, Jesus fala: olha, ela deu mais do que todos os outros. Por quê? Porque do pouco que ela tinha, ela deu tudo. Está diretamente ligado a esse texto. Na profunda pobreza dela, ela superabundou em riqueza de generosidade. Enquanto que os outros davam muito do que sobrava, ela deu tudo. E Paulo está testemunhando de uma igreja dizendo que eles foram generosos. Versículo 3 diz: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos. Na linguagem de hoje seria implorando. Pedindo-nos com muitos rogos, implorando. Implorando para quê? Pela graça de serem participantes na assistência aos santos. Aleluia. Implorando. A gente, como pastor, querido, a gente conhece muitas pessoas, nós lidamos com muita gente. E às vezes nós falamos algumas coisas, aconselhamos algumas pessoas para aliviar elas. E dizemos: rapaz, não precisa fazer isso não. E algumas pessoas dizem: pastor, eu faço questão de fazer. Elas insistem para fazer.
Rapaz, você não precisa fazer tanta força não. Não, pastor, eu faço questão de fazer. Implorando, pedindo com muitos rogos. Aleluia. Verso 5 diz: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Amém? Esse texto me chama muita atenção, queridos, porque eram pessoas despossuídas, pessoas de poucas posses, mas eles faziam força. Eles eram ricos em generosidade. Aleluia. Princípio de prosperidade, queridos, é ser rico em generosidade. Abre sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 19, nós fechamos com esse texto. Eu quero só que você entenda. Deus não está falido. Todas as suas contas serão pagas. Você terá para si e para abençoar a outros. Aleluia. Deus falou que seria assim. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz: e o meu Deus. Só que eu quero que você entenda que ele está num contexto de que os irmãos estavam cooperando. Eles estavam sendo generosos. Eu vou ler o versículo 10, vou ser bem rápido. Diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, versículo 14, todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Ninguém dá sem receber. Amém? Senão unicamente vós. Porque até para a Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos. O que me veio da vossa parte com aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Aí ele fecha dizendo: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Aleluia, queridos. Princípio da generosidade, querido, faz com que recursos venham, faz com que o mais de Deus venha, querido, não vai faltar. Não fique preocupado, não fique ansioso por coisa alguma, mas confia no Senhor, se encha dessa palavra, siga esses princípios e isso vai manter você saudável no espírito, na alma e no corpo. Não desequilibre. O desequilíbrio faz mal para você, queridos. Aleluia. Mantenha suas emoções equilibradas. Renove sua mente. Se encha do que é santo. Se encha do que é puro. Se encha do que é verdadeiro. Amém, queridos?